Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani e a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. E aí, tudo certo? Hoje com uma companhia que a gente gosta muito, fazia tempo que não vinha aqui. Hoje vai ser um daqueles episódios sensacionais, né? Exatamente, estamos com ele aqui, senhoras e senhores, professor Rafael Tonon, seja bem-vindo novamente. Muito bem, eu que agradeço aí pelo convite, né? Uma alegria estar por aqui, conversando aqui sobre mais um tema polêmico aí na história. Professor já é da casa, né, professor? Apesar de que estávamos aqui fazendo os cálculos, né? O último episódio que o professor gravou com a gente, tem vários episódios aqui, né? Tem vários. História do Brasil aí, tem um monte de episódio. Enfim, falando de um monte de polêmica também, tem um monte de episódio com o professor. E o último episódio que a gente gravou aqui foi sobre a história da monarquia inglesa, né? Inclusive, eu coloquei ali também o Game of Thrones da vida real. Então, que foi o episódio 112, certo? E esse daqui é o episódio... Eu acho que o episódio 100 foi comigo, não foi? Episódio 100? Pode ser, viu? Não, pra você ver como que era mais perto. A gente agora tá no 142, pois né? É, no 140. Eu tô pensando agora, falei, pô, passou tempo demais, hein? Pois é, então. E... rapaz, ali, ó, o Papa Pio XII e a Segunda Guerra Mundial foi o episódio 105 que a gente gravou. Tô vendo aqui se teve algum outro depois. Foi esse mesmo, foi o 105 que a gente gravou. 105, isso mesmo. E depois a gente gravou ali o 112, né, falando sobre a história da monarquia inglesa, e agora demos um salto ali esse episódio foi ao ar no dia 27 de outubro de 2022, e hoje estamos aqui no mês de agosto, né, então ali mais um pouquinho a gente fazer um aniversário de 1 ano, e tava sentindo sua falta, professor. Que isso? Nos deixou aqui nesse tempo aqui sozinhos, né? Então, brincadeiras à parte, mas para nós é uma alegria, né, de ter a sua presença aqui sempre, falando aí de história, falando de catolicismo e dessa relação, né, que só o senhor mesmo que consegue fazer, né, de forma assim tão magistral, né? Então seja bem-vindo novamente. Professor, como já tem um tempo, por favor, apresenta aí o seu trabalho e onde o pessoal pode te encontrar. Bom, eu sou Rafael Tonon, sou professor e historiador, né? Trabalho na educação de crianças, de jovens, de adultos, já tem quase 20 anos, ano que vem completam-se os 20 anos aí já de magistério, e comecei me dedicando à filosofia, então eu sou formado em filosofia, depois me formei em história também, trabalhei em diversas escolas, rede pública, rede particular. Trabalhei também em alguns projetos de pesquisa histórica, né, de pesquisa, levantamento de dados sobre personagens, lugares, enfim, tive alguns trabalhos assim. E atualmente, quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, que consiste no quê? O meu trabalho consiste em simplificar o ensino e o estudo de história, a análise de fontes que sejam confiáveis, como identificar se uma fonte é confiável ou não, e como identificar também as narrativas, né? Porque em história não existem apenas as correntes históricas, mas existem as narrativas, então meu trabalho é isso. Então, se você gosta de história do Brasil, história geral, história da igreja, você consegue me achar no canal do YouTube chamado Rafael Tonon, meu nome mesmo, Rafael com PH, Tonon, T-O-N-O-N. Esse é o canal do YouTube. E tem também o perfil do Instagram, né, que eu estou também como Rafael.Tonon, Rafael com PH, R-A-P-H-A-E-L Tonon, T-O-N-O-N, Rafael.Tonon. Então, nesses dois lugares é onde eu atuo com mais frequência, mas tive participações em vários canais, em vários lugares. Anteontem mesmo saiu o episódio novo do Brasil Paralelo sobre Joana d'Arc, uma investigação paralela sobre Joana d'Arc, foi comigo lá. Eu fui levar aí
tentar levar aí as informações, né, a respeito da Joana d'Arc e, enfim, né, as informações reais, né, porque existem muitas histórias, muitas narrativas sobre ela, como para tudo em história, né? Então, é isso. A gente vai falar de um assunto ali mega especial, que é sobre a Companhia de Jesus, um pouco da história de Santo Inácio de Loyola também, né? Que é uma história, se a gente pega lá desde a sua fundação, é uma história fascinante, né? E a gente trouxe aqui o professor justamente para estar comentando sobre isso. Então, antes de mais nada, segue a gente então nas nossas redes sociais, @BaconPodcastBR. Se quiser nos ajudar com algo a mais, vai lá então no apoia.se/BaconPodcast. Então fica o nosso agradecimento a todos os colaboradores. Acredito que é isso, né? Então vamos entrar nesse assunto mega especial aí. A gente tá animado, inclusive, dia 31 de julho, recente, né? Agora, a gente tá gravando isso aqui no dia 2 de agosto, foi o dia de Santo Inácio de Loyola. A gente tinha marcado essa gravação, a gravação foi remarcada e foi por providência divina mesmo, né? E a gente caiu justamente ali na semana onde a gente celebrou esse grande santo da igreja. Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz, acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, Bruno, dê-nos a sinopse desse episódio. Bom, vamos lá. Hoje é a história da Companhia de Jesus. Santo Inácio fundou, que a gente conhece como os jesuítas. Depois disso, uma longa história. Eles cresceram muito, eles estiveram em muitos lugares, fizeram muitas coisas. Então a gente precisou de um professor de história muito bem gabaritado para contar toda essa história para a gente entender a importância e a origem toda dos jesuítas. Então, o objetivo aqui hoje é a gente aprender mais sobre eles, que foram tão importantes, inclusive, para nós brasileiros, né? Exatamente, né? E assim, para começar, né, entrando aí no assunto, né, como eu já disse anteriormente, a gente celebrou aí a vida de Santo Inácio. Acho que seria interessante, então, a gente começar ali começando ali pela história dele, né? Ou alguns pontos chaves ali da vida dele, certo, professor? Para depois ali estar entrando, então, na fundação da ordem, né, da Companhia de Jesus mesmo. E também seria interessante, professor, isso eu estou levantando alguns pontos, mas é porque eu quero que o senhor se sinta à vontade, você fale aí bastante, né, e enfim, e nos ajude a entender, né, tanto o período histórico, também a relação que a fundação da Companhia de Jesus, ela também tem com aquilo que nós podemos dizer que é uma capacidade de civilizar os lugares, né? E ao mesmo tempo ali, desde a sua origem, ela que tem essa ligação também com a reforma, e também que ela entra meio que uma resposta da providência divina, que a gente pode chamar de contra-reforma, né? Contra-reforma protestante. Então, professor, por favor, então, fica à vontade aí. A casa é sua. Muito bem. Eu acredito que é por aí, é mais ou menos no caminho aí que você, né, delineou, né? Se a gente vai falar da Companhia de Jesus, que é uma ordem religiosa, é uma família religiosa, a melhor forma de falar de um carisma de uma família religiosa é falando da vida do fundador. Isso é um dado interessante, né? Atualmente, eu trabalho numa causa de beatificação de um padre. É um padre fundador de um instituto religioso em Santo Amaro. E aí eu fui convidado como historiador a integrar a equipe. E é interessante que o Vaticano ele tem alguns critérios para investigar a vida de santos fundadores, né? De possíveis santos fundadores. E aí, quando eu tive contato com a causa de beatificação, isso acendeu uma luz aqui para mim. O responsável pela causa, né, o responsável em Roma, ele me disse exatamente isso. Ele falou, não,
Se você quer estudar o carisma, você tem que olhar a vida do fundador. A vida do fundador é o carisma vivo. Ou seja, o que Deus tinha para falar para os filhos espirituais desse cara, Deus falou na vida dele. Entendeu? Então, a vida dele é a encarnação do carisma. Então, isso virou uma chave assim na minha cabeça, que eu falei, puxa vida, é verdade. Se eu quero entender o Carmelo Descalço, eu tenho que ler a vida de Santa Teresa. Aí eu vou saber o que é o Carmelo. Se eu quero saber quem são os redentoristas, celebramos ontem Santo Afonso de Ligório, eu tenho que ler a vida de Santo Afonso de Ligório. Se eu quero saber qual é o espírito que anima os camilianos, eu tenho que ler a vida de São Camilo de Leles. Ou seja, o carisma é a vida do fundador. A luz que iluminou o fundador é a mesma luz que continua iluminando. O fundador é o farol, que ele vai clareando o caminho para os outros que vão vindo atrás, aí, como o farol do carro. Então, quando a gente fala da Companhia de Jesus, nós temos que necessariamente olhar para Santo Inácio. Não dá para pensar na Companhia de Jesus, não dá para pensar no trabalho apostólico da Companhia de Jesus sem pensar no percurso feito por Inácio de Loyola. Então, é interessante que quando olhamos objetivamente assim, para a vida de Santo Inácio de Loyola, nós vemos aí uma pedagogia de Deus muito própria, né, na vida de Santo Inácio. Por quê? Em primeiro lugar, onde ele nasce, né, o contexto em que ele nasce. Ele nasce na Espanha. É um santo espanhol até a sua medula, né, a gente pode dizer. O Inácio de Loyola, ele tem um jeito de pensar dos espanhóis, a impulsividade própria dos espanhóis. Quando a gente lê o autor que melhor expressou o espírito do que é a cultura espanhola, o que é ser um espanhol, é o Miguel de Cervantes, através do Dom Quixote. Quando a gente lê Dom Quixote, a gente vê o que é um espanhol, como o espanhol raciocina. Verdade. É aquilo ali. E quando a gente olha para Santo Inácio, a gente vê justamente isso. Os espanhóis, eles são, ao mesmo tempo, extremamente duros e austeros naquilo que eles se decidem fazer, mas, ao mesmo tempo, eles são muito emotivos. São de um amor emotivo, de uma coisa até dramática, assim, acentuada. Isso é muito próprio da cultura. A gente vê isso na música espanhola, nas danças espanholas, enfim, né? É muito típico deles, né? Até a arte espanhola é assim, né? Eu costumo dizer que não existe lugar no mundo que tenha imagens de Nossa Senhora tão bonitas quanto as Nossas Senhoras espanholas, porque elas são dramáticas, né? Sobretudo Nossa Senhora das Dores, né? Você vê o choro da mãe, os olhos, os vestidos de Nossa Senhora, né? Que são majestosos, são grandes, os brocados. Quando a gente olha para a arte espanhola, a gente entende o que é aquele povo, né? O que aquele povo pensa, como aquele povo sente, como aquele povo entende as coisas. Então, essa questão da valentia, da defesa daquilo que se crê, é uma coisa bonita de se ver até hoje. O espanhol tem isso até hoje, é típico da cultura. E Santo Inácio, ele é um típico espanhol. Eu costumo dizer que Deus, na sua providência, ele se serviu muito dos espanhóis na época da Contra-Reforma Católica, porque é justamente nessa época que aparece uma Santa Teresa d'Ávila, aparece um São João da Cruz e aparece um Santo Inácio de Loyola. Né? Os três são espanhóis e os três têm as mesmas características. Né? Quando a gente olha para os três, eles são, às vezes, dramáticos, são densos, são pujantes no que dizem e, de fato, era o que a igreja precisava. Numa época em que a doutrina católica era atacada, numa época em que a unidade do corpo místico de Cristo foi questionada, é nessa época que Deus chama esses grandes fundadores espanhóis para reformar. Esses são os verdadeiros reformadores. A gente fala de reforma protestante não reformou nada. Você reforma uma coisa quando você pega o que já existe e melhora. Vou reformar a minha casa, beleza, eu vou raspar a parede aqui que não está com reboco legal, vou passar uma massa corrida nova, vou pintar, vou dar um tapa aqui. Aí eu estou reformando, realçando, melhorando. Isso é reforma. O que Lutero, Calvino e Henrique VIII fizeram foi tentar demolir
o edifício da fé para erguer algo novo, à imagem e semelhança deles mesmos. É o antropocentrismo renascentista. E aí, em contraposição, Deus suscita os verdadeiros reformadores, que são aqueles que estão na igreja, não saem da igreja, mas melhoram aquilo que há nela. Santa Teresa, ela foi uma reformadora. Ela pegou a regra do Carmelo, que já existia, mas estava sendo vivida de maneira muito relaxada, e trouxe de novo à tona a regra antiga. São João da Cruz, idem. Santo Inácio de Loyola vai fazer a mesma coisa. Santo Inácio não reformou nada, ele fundou algo novo, mas restaurando elementos que haviam desaparecido na vida religiosa e por aí vai. Então, é interessante que a providência divina também ela tem um caminho na vida de Santo Inácio, e este caminho ele foi percebido por Santo Inácio, e Santo Inácio vai usar na evangelização futuramente da Companhia de Jesus. Esse caminho que Deus fez com ele vai se tornar o caminho da Companhia de Jesus. Qual que é o caminho que Deus fez com Santo Inácio? Deus se aproveitou daquilo de bom que a educação que o Inácio de Loyola teve forjou nele. Então, por exemplo, Inácio de Loyola nasceu numa família nobre. Deus vai usar a sua educação, o seu berço, as virtudes aprendidas. Deus vai usar tudo isso. Deus não fez desaparecer isso na vida dele, mas Deus vai usar. E aquilo que era ruim, Deus faz desaparecer, Deus aniquila. E o Inácio de Loyola ele entendeu. Então, quando ele funda a Companhia de Jesus, o que ele pensa? Nós vamos até outros povos. Aquilo que for bom, nós vamos elevar. Nós vamos manter, nós vamos melhorar. E aquilo que for mal, nós vamos extirpar. E por isso os jesuítas são acusados até hoje de serem destruidores de cultura, né? Então é o que a gente aprende, né? É isso aí, né? As minhas professoras diziam, não, eles acabaram com a cultura indígena, né? E eu tinha isso na cabeça, eu falava, pô, jesuíta, caramba, né? Os caras vinham aqui, zoavam toda a cultura indígena. E aí depois eu descobri o que os jesuítas acabaram, o que eles vieram botar fim aqui no Brasil. Quer ver uma coisa interessante que eles acabaram? Olha que bonito o costume que eles destruíram. O costume de enterrar vivo criança com alguma deficiência física. Os índios faziam isso, né? E os jesuítas começaram a ensinar os índios que o filho que tem uma deficiência física, ele continua sendo gente. Ele tem uma dignidade, ele é uma pessoa e ele tem o direito à vida assim como os outros. Olha que crueldade, né, dos jesuítas. E hoje em dia é esse mesmo pessoal que enche a boca aí para falar groselha de capacitismo, né, esse politicamente correto, essa defesa da bandeira daqueles que têm necessidades especiais. É esse mesmo pessoal que se diz defensor dos direitos de quem tem necessidade especial, que acusa os jesuítas de terem destruído a cultura indígena, mas era uma cultura assassina, que matava quem tinha uma deficiência. Então, olha a incoerência, a idiotice desse tipo de argumento. Quer dizer, os jesuítas, aquilo que era bom, eles elevaram. Aquilo que era ruim, eles mudaram. Né? Eles mudaram, porque o que o jesuíta faz? A mesma coisa que Deus fez na vida de Santo Inácio. Os jesuítas faziam. Jogar a luz de Deus sobre as trevas dos lugares onde eles chegavam. E na luz de Deus, tudo fica claro. Aquilo que não é bom aparece, mas aquilo que é bom também aparece. Então, por exemplo, algumas tribos indígenas aqui no Brasil, elas já possuíam uma consciência clara da necessidade de se ter a monogamia, casar com uma mulher só. Olha que coisa. E aí o que os jesuítas disseram para essas tribos? É isso mesmo. Isso mesmo. Vocês já avançaram, já fizeram uma parte do caminho. É isso mesmo. Tem que casar com uma mulher só. E a tribo que ainda não aprendeu isso, vamos ensinar. Né? Então, quer dizer, esse é o caminho. Então, quando eu falo disso, eu falo pensando na vida de Santo Inácio. Santo Inácio ele nasceu em 1491, um ano antes do descobrimento da América, né? Ele que, de certa forma, ele nunca pisou aqui na América, mas ele foi o grande responsável pela evangelização de boa parte da América, porque ele estava vivo e foi ele quem mandou os missionários para cá. Né? Então, isso é muito curioso. Ele nasceu em 1491, no castelo de Ornhas e Loyola. Santo Inácio ele nasceu no que o pessoal chama, erroneamente, né, de País Basco. Né?
é que tem aquela coisa separatista, tal, só que historicamente a região basca da Espanha sempre foi parte da Espanha, historicamente falando. Por mais que o pessoal diga que não, que é um país, que eles querem, né, sempre foi parte da Espanha. Santo Inácio nasce lá, ele foi batizado, depois eles latinizaram o nome dele, para ficar mais fácil a pronúncia. Mas o nome original com que ele foi batizado é Inigo, né? E aí latinizaram para Inácio, né? Que ficaria mais fácil de pronunciar em outras línguas, então ficou Inácio de Loyola. Mas era Inigo de Loyola. Filho de nobres, foi educado como nobre, aprendeu o manejo de armas muito cedo, aprendeu história militar muito cedo, também foi iniciado na música, ele entendia muito de música, entendia de literatura, entendia de poesia, era um sujeito culto, ele foi muito bem educado na sua infância. Na adolescência, ele foi mandado à corte de um dos marqueses da Espanha, né, um nobre. O marquês é o nobre que está abaixo do rei, né? Então, Inácio de Loyola foi educado numa corte, aprendeu os costumes fidalgos, aprendeu diplomacia, aprendeu política, aprendeu a se comportar nas festas, dançava muito bem, era um sujeito fisicamente forte, né? Santo Inácio era grande, né? Era alto, era forte, dançava muito bem, era bom, né? Se a gente fosse falar na linguagem atual, né? Santo Inácio era muito bom no chaveco, né? Ele sabia dizer o que as mulheres gostavam de ouvir, então muitas mulheres na corte morriam por ele, né? Então era um sujeito interessante, sob o ponto de vista social, como bom soldado, era um sujeito interessante do ponto de vista da cultura, e para as mulheres era interessante como um partido para casar e por aí vai. Então, esse era Inácio de Loyola, que sempre foi católico. Santo Inácio, ele fala da conversão dele, que se deu em 1522, no ano passado completaram os 500 anos da conversão de Santo Inácio. Quando ele fala da conversão dele, dá a impressão de que ele era um sujeito muito ruim, muito afastado de Deus, da religião. Geralmente os santos, quando eles falam deles mesmos, eles pioram muito assim o cenário, né? Por exemplo, eu tinha uma impressão de Santa Teresinha que era uma impressão terrível, porque eu li História de uma Alma. Aí depois de alguns anos que eu já conhecia Santa Teresinha, eu li História de uma Vida, né? Que é a narrativa da vida de Santa Teresinha a partir da visão dos outros que conviveram com ela. É uma coisa totalmente diferente. Aí você vê que Santa Teresinha não era aquela menininha mimadinha, aquela coisa que parece... Não, ela amadureceu pra caramba, é uma santa assim, de uma estatura imensa. E Santo Inácio, ele é muito assim, quando ele fala dele, ele detona, parece que ele assim era uma pessoa totalmente... E quando a gente olha os testemunhos a respeito dele, não era bem assim. Ele sempre foi católico, ele sempre foi de ir à missa, ele fazia ali algumas orações, ele sempre conservou, mesmo na época das festas dele, na época mais dissipada da vida dele, ele sempre conservou uma grande devoção à Nossa Senhora. Santo Inácio nunca deixou de recomendar cada passo da vida dele a Nossa Senhora, né? Então é interessante. Então ele era um católico, mas digamos assim, um católico comum, né? Não era aquela pessoa que ainda tinha tido aquele despertar para as coisas de Deus. E ele foi escalando na carreira militar muito rapidamente, né? Muito rapidamente mesmo. Em 1522, um pouco antes, né, de 1522, ele tinha subido várias patentes dentro do exército, ele chegou a servir um tempo na corte de Carlos V. Carlos V era o imperador mais influente da época. Carlos V era o imperador do Sacro Império, né? Era a grande autoridade assim, na Europa, que tinha um peso imenso no cenário político europeu, enfim, né? Então, o Santo Inácio conheceu Carlos V, serviu na corte de Carlos V, enfim. E depois ele recebeu do vice-rei da Espanha a missão de governar a cidade de Pamplona. Só que Pamplona havia sido tomada pelos franceses.
A França era a grande inimiga do rei da Espanha, do Carlos V, e o arqui-inimigo do Carlos V era o rei Francisco I da França, o esposo da Catarina de Médici, que é o mesmo rei que reclamou com o Papa Alexandre VI por que as terras da América seriam repartidas só entre Espanha e Portugal, né? É o rei Francisco I que mandou uma carta muito mal educada para o Papa Alexandre VI, dizendo: onde que está o testamento de Adão, que deixou a América como herança para Espanha e Portugal, né? E aí ele falava isso porque o Papa Alexandre VI ajudou a fazer o Tratado de Tordesilhas, que deu uma parte das terras para Portugal, porque Portugal foi quem desenvolveu a tecnologia que possibilitou atravessar o oceano. Então era justo que Portugal ganhasse uma parte. E a Espanha porque descobriu, né? E o Francisco I, ele achava que ele também tinha direito. O Papa ignorou o Francisco I solenemente, né? Coitado, né? Francisco I, ele tinha tanta certeza que ele ia ganhar terras na América que ele ia virar imperador, que o que faz o imperador é a quantidade de terra governada. Aí ele mandou fazer até um castelo na França, o Chambord, e mandou esculpir em todas as portas do Chambord a coroa imperial. Só que ele caiu do cavalo, o Papa não deu um quinhão de terra para ele, ele continuou sendo o rei, né, da França, que é do tamanho de Minas Gerais, né? Então ele teve que se contentar com o território da França ali. E ele vai ser a grande pedra no sapato da Espanha, vai guerrear contra os espanhóis em várias ocasiões, ele odiava os espanhóis, e, enfim, empenhou ali muito nesse ataque. E o Inácio de Loyola, ele foi encarregado de expulsar os franceses neste ataque, o cerco de Pamplona. E no cerco de Pamplona, o Inácio de Loyola, que era um militar experiente, ele teve a sua perna quebrada, o joelho dele foi esmagado e a perna foi quebrada numa queda boba. Ele, que era um militar experiente, ele ficou furioso com isso, porque era uma coisa assim banal, assim, para ter causado um estrago daquele. Eles perderam a cidade de Pamplona, os franceses conseguiram tomar, ele teve que se retirar de campo de batalha, e o médico, quando chegou para olhar o estado da perna do Inácio de Loyola, o médico queria amputar a perna, falou: não, essa perna está condenada, né? Imagina, o Inácio de Loyola, que dançava, era lutador de esgrima, era um sujeito vaidoso, ele falou: não, amputar de jeito nenhum, faça tudo que der para fazer para salvar essa perna. E aí o médico foi fazendo ali o possível, conseguiu estancar o sangue, falou: olha, então nós vamos colocar uma tala de madeira, um torniquete para apertar a sua perna para ver se vai colar. E aí ele se recolhe no castelo da família. Nessa altura ele já não tinha mais o pai e a mãe. Quem vivia no castelo da família era o irmão dele e a cunhada, que eram pessoas extremamente piedosas, voltadas para as coisas de Deus. E aí ele fica, num primeiro momento ali, tentando ler novelas de cavalaria, recebendo as visitas dos amigos dele para ficar contando das novidades. É aquela vida dissipada, aquela vida no mundo ainda. Depois de uns 6 meses, o médico vem para avaliar a perna, e quando manda ele pisar, o médico percebeu que houve um pequeno problema. O osso colou torto. E a perna dele tinha encurtado levemente. Imagina, né? Vaidoso do jeito que era, ele falou: não, eu não admito isso. O que tem que fazer para corrigir? O médico falou: só se quebrar de novo. Ele falou: então pode quebrar de novo. E aí ele mesmo manda quebrar a perna dele a sangue frio. Não tinha anestesia na época. A perna é quebrada a sangue frio, quebra o osso de novo, e é colocado de novo o torniquete, as talas todas e tal, né? E aí fica lá o Inácio de Loyola mais um tempo de cama, e nesse meio tempo em que ele estava de cama, ele começa a se enfadar muito. E aí ele pede para o irmão dele, fala: não tem nada para ler, né? Absolutamente nada que eu possa ler aqui. E aí o irmão dele falou: olha, tem 2 livros bons aqui que eu posso te dar. E deu para ele ler A Vida de Cristo, de Florencio da Saxônia o Cartucho. Essa Vida de Cristo, né, é um livro linear. Ele tem uma leitura mais fácil que a leitura dos evangelhos, né, porque ele já organiza os fatos de uma maneira mais compreensível. E o Inácio de Loyola não queria ler, não, mas como ele estava
muito sem o que fazer, ele falou, bom, vai, me dá isso aí mesmo que eu vou ler isso aí. E na leitura deste livro, começa a se operar dentro dele, né, começa a acontecer dentro dele, algo que nem ele sabia explicar. Então, num primeiro momento, ele irrompe num choro que não parava, pelo vazio que ele percebia que era a vida dele até aquele momento, ao confrontar a vida dele com a vida de Cristo. E depois ele vai sentindo um consolo. Primeiro ele sente o vazio, mas depois ele sente que a vida de Cristo poderia ser a vida dele. Ele poderia beber da vida de Cristo e imitar a vida de Cristo. E aí, então, ele começa esse processo de conversão. Acabado de ler a vida de Cristo, ele pede mais um livro. E o irmão e a cunhada oferecem para ele o Flus Sanctorum. É um livro que tem vidas de vários santos, principalmente de mártires. E aí é dado o golpe de misericórdia, né? Ele já estava no chão, ele toma o último golpe aí, né? Quando ele lê as vidas dos santos, sobretudo os mártires, a coragem dos mártires em derramar o próprio sangue por Cristo. E aí se dá a conversão definitiva. Quando o médico dá alta, ele pôde andar de bengala, e a perna dele que ele tinha mandado quebrar para colar de novo, ela colou mais curta ainda que da primeira vez. E aí ele fica manco para o resto da vida, né? Ele vai ficar claudicando, né? Tem até um biógrafo de Santo Inácio que diz que ele, ao mesmo tempo que ele era muito duro, muito bravo, ele tinha um senso de humor, às vezes muito refinado, né? E uma vez um padre disse para ele, falou, nossa, né, mas que tristeza, né, o senhor ficar mancando para o resto da vida. Ele disse, porque Deus quis quebrar as minhas pernas, não foram os soldados ou a queda, né, que quebrou as minhas pernas, foi Deus que quebrou a minha perna para que eu pudesse encontrá-lo. E para deixar uma memória permanente de que foi ele que fez isso, ele ainda me fez ficar manco, para que ao caminhar eu seja obrigado a constantemente abaixar a minha cabeça, dando glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por todo o mal que eu fiz na minha vida anterior. Então ele dizia que, né, o fato de mancar era para isso, era para ele sempre reclinar a sua cabeça diante da misericórdia de Deus, né, que chegou até ele. E de fato aí se deu a conversão dele. Assim que ele melhora, ele vai em peregrinação, mancando mesmo, vai para o santuário, para a Basílica de Montserrat, né, Nossa Senhora de Montserrat, na Espanha, é a Virgem Negra, né, com o menino Jesus no colo, e é uma abadia beneditina, essa abadia de Montserrat. E nesta abadia de Montserrat, ele se recolhe numa gruta e começa a fazer penitências, orações, uma espécie de retiro, uma revisão de vida, faz uma confissão geral, e nesta gruta, depois de dias e dias de penitência, Nossa Senhora lhe aparece. E Nossa Senhora começa a falar para ele de uma sociedade que ele deveria fundar. E Nossa Senhora, inclusive, olha que interessante, né? O caminho da providência de Deus, diz para ele que como ele tinha sido soldado dos nobres e dos reis, tinha chegado a hora em que o rei dos céus queria os serviços dele. E que ele deveria, então, lutar por um rei, mas não por um rei deste mundo. Então é aí que começa a nascer em germen, o primeiro embrião da Companhia de Jesus. De Montserrat, Santo Inácio vai para Manresa, na Espanha, e dali ele queria peregrinar para a Palestina, ele queria ir para a Terra Santa, mas ele não consegue, mas consegue ir até Roma. Então ele conseguiu algumas doações, algumas esmolas, vai até Roma, reza no túmulo dos apóstolos, e em Roma ele consegue o dinheiro que ele precisava para ir para a Terra Santa. Quando ele vai à Terra Santa, é curioso. Entre os vários lugares que ele poderia ir, um dos primeiros lugares que ele quis ver era o Monte da Ascensão de Jesus aos céus. Porque a tradição conta, e realmente está lá, que na pedra sobre a qual Jesus pisou antes de subir aos céus, ficaram as marcas dos pés de Jesus. Então, Santo Inácio queria ver para qual lado
os pés de Jesus estavam virados na pedra para saber para onde ele deveria ir como missionário, né? E é interessante que os pés de Jesus estavam voltados para o Oriente. Por isso que Santo Inácio, quando ele pensa na Companhia de Jesus, ele pensa no Oriente. O primeiro desejo da Companhia de Jesus era evangelizar o Oriente, por conta dessa posição dos pés de Jesus. Só que depois ele entendeu o seguinte: quando você está na Espanha, o que é o Oriente da Espanha, né? Você atinge o Oriente, era a época das grandes navegações, se você navegasse a oeste. E no meio do caminho tinha a América. Então, Santo Inácio entendeu que, nesse caminho para o Oriente, a América, que era cheia de pagãos, também era campo de missão deles, né? Não só o Japão, a Ásia, que eles foram para lá, a China, inclusive, né? Os jesuítas foram para a China. É interessante que na China, mesmo a China sendo um governo comunista hoje em dia, um dos heróis nacionais na China é o padre Matteo Ricci, que é um jesuíta italiano que evangelizou a China, que inclusive está sepultado no panteão dos heróis nacionais do Partido Comunista, coitado, né? Mas está lá, o padre Matteo Ricci, né? O túmulo dele é preservado lá, e na China ele é chamado até hoje de Li Mateu. Li significa mestre, é o título, né, que até inclusive nas artes marciais se dava aos grandes mestres nas artes marciais, eram chamados de Li. E esse padre jesuíta, o Matteo Ricci, era chamado de Li Mateu, né, o mestre Mateu. De tanto que os chineses gostavam, né, amavam o Matteo Ricci. Então, Santo Inácio, dali em diante, ele começa a pensar na vocação dele. Ele falou: então eu preciso ser um soldado de Cristo. E assim como antes, ele chefiava uma companhia militar, ele começa a pensar numa companhia, mas numa companhia de Jesus. Por isso que a Companhia de Jesus se chama Companhia de Jesus. É uma referência muito clara a uma companhia militar. Então ele vai, primeiro ele volta para a Espanha, em Salamanca, cursa algumas matérias de filosofia e teologia, e depois ele vai para Paris, para a Sorbonne, uma das universidades mais importantes na época. Tinha 4.000 alunos a Sorbonne. Inácio de Loyola chega lá para estudar teologia e foi colocado num alojamento de estudantes com um rapaz que era ótimo para duas coisas: para beber e para jogar, não tinha para ninguém, né? O sujeito, se quisesse chamar alguém para beber e para jogar um baralho, podia se chamar o companheiro de quarto do Inácio de Loyola, que era nada mais, nada menos que um rapaz chamado Francisco Xavier. Esse rapaz, de vida extremamente dissipada, era o companheiro de quarto do Inácio de Loyola, que já tinha se convertido. O exemplo do companheiro de quarto começou a incomodar o Francisco Xavier, que começou a questionar o comportamento do colega. Mas você só faz isso, por que você não faz aquilo? E o Inácio de Loyola, com a doçura, a firmeza, mas a doçura que é típica dos espanhóis, né? A emoção, a emotividade típica deles, com toda a caridade, com todo o amor, ele começa a falar do caminho que ele tinha feito. E o Francisco Xavier, meio desconfiado, falou assim: mas será mesmo, né, que deu tão certo assim na sua vida, que você fez esse caminho? Ele falou: porque eu vejo que você, acima de tudo, é uma pessoa feliz. E o Francisco Xavier, ele buscava essa felicidade e não encontrava. Ele era estudante de direito, o Francisco Xavier. E ele começa a acompanhar o Inácio de Loyola. Nas visitas que o Inácio de Loyola fazia às igrejas, nas missas que o Inácio de Loyola assistia, e na caridade aos pobres. E isso começou a provocar uma transformação profunda. E o Francisco Xavier trouxe mais um amigo, que era um português chamado Simão Rodrigues, que trouxe outro amigo, que trouxe outro, e de repente eles tinham um grupo de 6 rapazes que começaram a se reunir para estudar, para rezar e para praticar a caridade. Só que qual era a principal obra de caridade que eles praticavam? Era dentro da universidade. Eles estudavam mais do que os outros para desconstruir os erros que eram ensinados na universidade naquela época. E eles tinham uma argumentação que era convincente, que era interessante e que era irrefutável.
E eles começaram a apaixonar muita gente. Muita gente falou, não, nós temos que ir atrás desses caras. E aí o que começou a acontecer? Muitos professores, muitos leigos começaram a procurar esse grupo de leigos, eles eram leigos, para fazer direção espiritual. E aí a Inquisição, nós estamos em plena época da Reforma Protestante. Qualquer grupo de pessoas falando qualquer coisa de doutrina era suspeito. E aí a Inquisição fez uma diligência ao grupo do Inácio de Loyola. Agora, qual que é a grande questão? A Inquisição ficou surpresa. Não encontraram absolutamente nada, né? Não encontraram absolutamente nada em termos de erro de fé e de moral naquilo que esse grupo ensinava. Então, talvez o sucesso deles estivesse nesse método aí. E aí estávamos falando aí já do Inácio de Loyola em Paris. Estando em Paris, então, eles foram alvo da Inquisição. A Inquisição não encontrou nada demais nesse grupo, e o próprio inquisidor disse para o grupo, já era um desejo deles, mas disse para o grupo, olha, vocês precisam se institucionalizar, então. Buscar um bispo, se ordenar, virar padre, então. Se vocês querem pregar, querem fazer esse bem, vocês farão um bem maior ainda sendo sacerdotes. E, de fato, era o que eles queriam. Então, no ano de 1534, olha que interessante o ano, guardem o ano, 1534, no mês de março de 1534, Santo Inácio, junto com seus companheiros, numa capelinha, perto da atual Basílica do Sacré-Cœur de Montmartre, em Paris. Montmartre é o monte mais alto de Paris. No alto de Montmartre, hoje em dia, tem a Basílica do Sagrado Coração de Jesus. Atrás da Basílica do Sagrado Coração de Jesus tem a Igrejinha de São Pedro, que é da época de Clovis, o primeiro rei cristão da França. É uma igreja antiquíssima, século IV. E na ruazinha, na frente da Basílica do Sacré-Cœur, tem uma outra capelinha, muito discreta. Nessa capelinha tem uma plaquinha do lado de fora. Quem for a Paris aí, né, fique de olho nisso aí. Uma plaquinha pequenininha, dizendo, nesta igreja, no ano de 1534, Inácio de Loyola e seus companheiros professaram os votos religiosos. Então, ali nascia a Companhia de Jesus, o exército do Papa. Inácio de Loyola, ele mesmo chamou a Companhia de Jesus de o exército do Papa. Ele dizia que a Companhia de Jesus existia para ir onde o Papa mandasse. Onde a igreja chamasse, os jesuítas estariam lá. Para qualquer missão, para qualquer trabalho. Eles seriam soldados prontos, em ordem de batalha, aguardando as ordens. Né? E as ordens deveriam ser dadas pelo Santo Padre. Então, a Companhia de Jesus, ela tinha esse caráter, desde o início, de estrita obediência ao Papa. E na história da igreja, a Companhia de Jesus, ela foi o braço direito dos papas, em muitas ocasiões. Tanto é que o superior geral dos jesuítas, ele era chamado de o Papa Negro, porque as pessoas costumavam dizer que tinha o Papa de batina branca, que é o sucessor de São Pedro, o vigário de Cristo, e tinha o Papa Negro, que é o vigário dos jesuítas, que de tão obedientes que os jesuítas eram ao Papa, o superior geral era chamado de o Papa Negro, porque eles eram a sombra do Papa. Se a gente quisesse saber na igreja, pelo menos até o século XIX, depois não. Depois houveram vários problemas aí que a gente vai comentar. Mas até o século XIX, quando a gente pensa nos jesuítas, se a gente quiser saber o que os papas desejavam, basta olhar no que os jesuítas faziam. Os jesuítas, eles eram a execução da vontade do Papa na igreja. Né? Então, é interessante. O próprio Santo Inácio dizia isso. Muito bem. E aí, de Paris, eles vão para Roma. Em Roma, eles se apresentam ao Papa Paulo III. Então, no ano de 1537, dia 24 de julho de 1537, Santo Inácio e seus companheiros são ordenados sacerdotes.
Em 1540, 3 anos depois, o Papa Paulo III aprovou a Companhia de Jesus, aprovou a regra. Só que o Papa Paulo III estabeleceu, ele queria provar, analisar, né, se o grupo de Santo Inácio era um grupo sólido, robusto mesmo. Então, o que ele fez? Ele restringiu o número de jesuítas. Ele disse para Santo Inácio: eu aprovo a congregação, mas vocês só podem ter 60 jesuítas, não pode passar de 60. Então, eles só podiam ter 60. É nessa época que bate a porta da casa da Companhia de Jesus em Roma um eremita que havia sido ordenado sacerdote recentemente e queria ser jesuíta para ir evangelizar na Ásia, na Índia. Este sacerdote havia nascido na cidade de Florença, tinha fama de santo e era o extremo oposto de Santo Inácio. Esse sacerdote era o padre Filippo Neri, São Filippo Neri, né? Ou São Felipe Neri, né? Então, chega lá o padre Filippo Neri, o santo da alegria, diante de Santo Inácio, que era bem sisudo, militar, e é interessante que São Felipe Neri, ele mesmo relata isso, e os próprios jesuítas relataram isso, que ele foi uma das únicas pessoas que conseguiu fazer Santo Inácio rir. Né? Santo Inácio era muito sério, e diante de São Felipe Neri, ele riu e disse para São Felipe Neri: não, vai embora, a sua vocação não é aqui não. Primeiro porque eu não posso te receber, só pode ter 60 jesuítas, o Papa não deixa ter mais. E segundo, porque não é a sua vocação. E aí o Felipe Neri disse: mas o meu desejo é ir, né, para o Oriente. E aí Santo Inácio disse para ele: o seu Oriente está em Roma. E aí São Felipe Neri entendeu isso como um chamado de Deus, falou: então tá bom, então eu vou procurar em Roma qual é o meu Oriente. E São Felipe Neri achou os muitos órfãos que habitavam na região das catacumbas e funda o Oratório de São Felipe Neri e a congregação do Oratório. Então, São Felipe Neri e Santo Inácio foram contemporâneos. Também era amigo dos dois um santo capuchinho, que era São Félix a Cantalice, né, que era um capuchinho extremamente dócil, um homem da caridade, um homem assim de uma paciência extraordinária, São Félix. Tanto que São Félix era o santo com quem Jesus vinha quase todas as noites falar com ele como menino. Jesus aparecia como um menino para São Félix, inclusive permitia que São Félix o pegasse no colo. É por isso que a imagem de São Félix é um frade franciscano com o menino Jesus no colo, tal como Santo Antônio. Muita gente até confunde, né? Fala: nossa, mas parece Santo Antônio de barba comprida. Não é Santo Antônio, é São Félix, né? Que é um contemporâneo. Agora, eu havia dito para vocês, guardem a data da fundação dos jesuítas, 1534. O que acontecia na igreja e no mundo nesse ano? Henrique VIII rompia com Roma no mesmo ano. Olha como a providência divina age. No mesmo ano em que a Inglaterra apostatou da sua fé, Deus levantou Inácio de Loyola, que fundou a Companhia de Jesus, que iria arrebatar milhões de almas para o rebanho de Cristo. Enquanto Henrique VIII dividia o corpo místico de Cristo, Inácio de Loyola fundava a Companhia de Jesus e traria para o redil de Cristo milhares e milhares de outras almas, inclusive aqui na América. Né? Então, a providência divina nunca deixa de socorrer a igreja, sobretudo nos tempos mais dramáticos. Se nós temos Lutero, Calvino e Henrique VIII, nós temos também Inácio de Loyola, Teresa d'Ávila, João da Cruz, Felipe Neri, Félix de Cantalice. Nós temos esses grandes santos que Deus chama também. Então, e Deus, ele é sempre mais generoso. Se existem os hereges, existem muito mais santos do que hereges. Deus sempre socorre a sua igreja, o seu povo, em cada tempo, em cada período histórico. Então, Inácio de Loyola, a partir de 1540, ele tem a aprovação do Papa. Em 1545, ele recebe a permissão para abrir a porteira e receber todo mundo que quisesse ser jesuíta. E foi uma coisa extraordinária, porque veio gente de todo lado, inclusive veio gente da nobreza, e Santo Inácio conseguiu fazer alguns inimigos poderosos. Um desses inimigos poderosos foi o Duque de Gonzaga, que era da cidade de Castiglione,
né, perto de Roma, e o filho do Duque de Gonzaga, Luiz Gonzaga, quis alistar-se no exército de Inácio de Loyola. Quando o Duque perdeu seu filho para a companhia, ele não quis nem falar com o filho. Então, tanto é que era a mãe de São Luís que se correspondia com ele. E ele entra para a Companhia de Jesus, aquele que era um nobre, né? Era um nobre, o Luiz Gonzaga, era a grande esperança da família dos Gonzaga, e ele entra para a Companhia de Jesus, e na grande peste de Roma, foi ele era seminarista, e ele sai às ruas para socorrer os empesteados, levá-los a hospitais, e no fim das contas ele mesmo adquire a peste e morre aos 21 anos de idade, né? É o grande lírio da castidade, da pureza, padroeiro do seminarista, São Luís Gonzaga, que entra aí para a Companhia de Jesus. Então, isso foi assim extraordinário, o número de gente, de pessoas da nobreza que começam a entrar nas fileiras dos jesuítas. O mesmo vai acontecer com o nobre espanhol Francisco de Borja, o Duque de Gandia. O Francisco de Borja era um duque espanhol, havia servido na Espanha como vice-rei, era o número 2 no governo da Espanha, o Duque de Gandia, e era um homem extremamente encantado pela rainha da Espanha. A rainha que era casada, e naquela época a vida de corte tinha dessas futilidades. Não que às vezes a pessoa chegasse a trair o marido, mas muita gente casada, homens e mulheres, eles tinham o costume de cultivar o flerte para outras pessoas, que é tão pecado quanto. Jesus fala que se a gente olhar para a mulher do outro pensando em possuí-la já é adultério, né? E olha como que era uma vida de corte corrompida. E o Duque de Gandia, ele que era solteiro, era extremamente apaixonado pela rainha da Espanha, e ele fala que se ela desse qualquer brecha, qualquer oportunidade, ele não hesitaria em trair, né, o seu próprio amigo, que era o rei da Espanha, com a esposa do sujeito. Mas isso mudou quando esta mulher ficou doente, teve uma enfermidade muito rápida e morreu muito rapidamente. E o cadáver foi preparado para a câmara ardente, para o velório. Quando o caixão foi aberto, essa mulher estava desfigurada. O Duque de Gandia, Francisco de Borja, estava desolado, né, que a sua amada havia morrido. E, de repente, quando ele vê o caixão, ele vê o fedor, ele já vê aquela mulher em estado de decomposição. Ele começa a pensar, o que é a vida e o que eu tenho feito da minha vida. Ele abandona tudo, procura Santo Inácio e se faz jesuíta. E ele será, mais tarde, né, confessor temporário de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila se confessou com São Francisco de Borja. E é interessante que nesse meio tempo ainda aparece na Espanha um outro frade franciscano, grande pregador da penitência, que é nada mais, nada menos que São Pedro de Alcântara, amigo de Santa Teresa, amigo de São Francisco de Borja, amigo de São João da Cruz, padroeiro do Brasil. Então, o socorro de Deus, ele veio assim, numa medida, numa proporção imensa nessa época do século XVI, que é uma época de convulsão religiosa, social, é uma época terrível. Mas aí a gente, vendo na distância do tempo, a gente vê o quanto que a graça de Deus atua nesses momentos, né? Então, os jesuítas começam a angariar muita gente, a trazer muita gente. Entre essas muitas pessoas, entra para a Companhia de Jesus um primo, por parte de pai, de Inácio de Loyola. Esse primo do Inácio de Loyola nasceu nas Ilhas Canárias, em Tenerife, e chamava-se José de Anchieta, né? Então, São José de Anchieta, ele é parente de sangue, tem laço de sangue, ele tem a filiação espiritual, né, filho espiritual de Santo Inácio de Loyola, mas é primo também de Santo Inácio de Loyola, e também ingressa na Companhia de Jesus. E aí a Companhia de Jesus começa o seu trabalho de evangelização. É interessante que enquanto
a cristandade europeia se partia por conta da Revolução Protestante, Deus proporcionou à Espanha e depois a Portugal que encontrassem milhões de povos que não conheciam a Cristo, seja na Ásia, seja na América. E esses povos todos foram trazidos para o redil da igreja, né? Para o redil de Cristo. E os jesuítas tiveram um papel fundamental nisso. Em 1549, o rei de Portugal, Dom João III, que era muito amigo do padre Simão Rodrigues, companheiro de Santo Inácio, que era português, conseguiu convencer Santo Inácio a mandar jesuítas para Portugal. Portugal foi um dos primeiros países no mundo a ter jesuítas. Então, os jesuítas vão para Portugal e o rei de Portugal conseguiu, com Santo Inácio, conseguiu dobrar Santo Inácio para mandar um grupo de missionários, em 1549, para a sua nova colônia, o Brasil. Então, junto com o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, chegam os jesuítas aqui no Brasil. No dia 2 de fevereiro de 1549, na Praia da Coroa Vermelha, em Porto Seguro, é ali que desembarcam, onde tem a igrejinha de Nossa Senhora da Ajuda, é ali que desembarcam os primeiros jesuítas. Uma semana depois de chegados no Brasil, os jesuítas já tinham uma escola de ler e escrever funcionando. Ensinando quem? Os índios. Olha como que os jesuítas são destruidores da cultura, né? Pois é, eles vieram e criaram uma escola para os índios. Por quê? O que os jesuítas queriam? Não só salvar as almas, mas eles queriam também educar e levar cultura para aquilo de bom que a sociedade europeia já tinha desenvolvido. Por que não repartir isso com os indígenas? Lembrando, outro detalhe que muita gente esquece de falar, né? De falar, é que os índios brasileiros, nenhum grupo indígena sabia ler e escrever, nenhum. Não existia língua escrita no Brasil, era só língua falada. Eram sociedades ágrafas, sem escrita. E outro detalhe, essas sociedades indígenas que estavam aqui no Brasil, todas elas estavam, a maioria, estavam no Paleolítico. O que isso significa? Estavam batendo pedra para fazer fogo ainda. Paleolítico. Então, hoje em dia o pessoal fala, não se pode falar de cultura mais avançada ou mais atrasada, né? Mas os nossos índios estavam no Paleolítico. E o que os jesuítas pensaram? Bom, aquilo de bom que a gente já descobriu, vamos compartilhar com eles. Agora, os jesuítas também tiveram a humildade de perceber o seguinte: existem coisas que só eles, que já nasceram aqui e vivem aqui, sabem, e a gente não sabe. A gente tem que aprender com eles. Por exemplo, o que a gente pode comer, o que não pode comer, o que é veneno, o que não é, qual cobra é venenosa, como que você cura uma pessoa de uma picada de cobra, como que você sobrevive à malária. Isso os índios ensinaram. E eles tiveram a humildade de aprender. E essa é uma grande característica da colonização portuguesa. Os portugueses, quando eles chegavam num lugar, eles implantavam o tripé caritativo. Por que os portugueses faziam isso? Porque eles tinham intenção de construir a vida deles naquele lugar. Não era simplesmente entrar, explorar, eu tiro tudo que tem daqui e levo, como a gente aprende. Não. Se fosse só isso, não teria sentido implantar o tripé caritativo. O que é o tripé caritativo? Eles construíam igreja para assistência espiritual, construíam escola para instrução cultural e construíam as santas casas, os hospitais. Aqui no Brasil, a primeira Santa Casa do Brasil é de Olinda, a segunda Santa Casa do Brasil é de Santos, no litoral de São Paulo. Então, se realmente os portugueses só quisessem explorar, para que construir escola? Para que fazer igreja? Para que fazer hospital? Para que fundar cidades? Não tem sentido, é só vir, extrair e voltar. Agora, quando a gente pega a colonização holandesa, os protestantes holandeses que invadiram o Nordeste aqui, muita gente fala, mas se os holandeses tivessem colonizado, a gente seria país de primeiro mundo. Será? O Suriname, que é o país que tem o IDH mais baixo das Américas, era colônia holandesa, dos protestantes holandeses. E aí?
E por que as colônias holandesas não se desenvolveram? Porque eles não criavam escola, não criavam hospital. Eles sim queriam entrar, explorar e ir embora, levar riquezas. Os portugueses não. Quer ver outro detalhe importante quando a gente fala de colonização? O Quilombo de Palmares. Essa é uma parte da história que ninguém fala do Zumbi. O Zumbi e o Gangazumba, que foram os chefes do Quilombo de Palmares, dá um podcast só sobre isso aí. Né? O que eles estabeleceram como regra dentro do Quilombo? Quem quiser morar aqui, a religião oficial do Quilombo é o catolicismo. Dentro do Quilombo de Palmares existiam capelinhas para todo lado do Quilombo. Por quê? Era todo mundo católico. Aí o pessoal fica falando, não, vamos preservar as religiões de matriz africana. Mesmo o pessoal que fica falando de religião de matriz africana e cultua o Zumbi, esquece que o Zumbi era católico. E o Zumbi não queria saber de patifaria de outra religião, não. É todo mundo rezando o terço, é todo mundo rezando para Nossa Senhora do Rosário, que é a padroeira dos negros. É todo mundo rezando para São Benedito. É isso aí que o Zumbi queria lá dentro, né? E o Quilombo de Palmares, se a gente pegar estatisticamente, a época em que a população do Quilombo de Palmares teve um boom foi justamente quando os holandeses chegaram em Pernambuco. Olha que interessante. Por quê? O escravo, ele pensava, se já é ruim ser escravo de português, ser escravo de holandês e protestante ainda, melhor é para o Quilombo. Aí eles fugiam. A maior alta populacional em Palmares foi na invasão holandesa. Mas os grandes vilões da história são os portugueses, são os jesuítas. Eu não estou dizendo que os portugueses são santos, imaculados, sem erros. Houveram erros na colonização, é claro. Onde tem ser humano vai ter erro. Né? Eu cometo erro administrando a minha casa, educando os meus filhos, aí eu vou querer que os portugueses façam uma colonização perfeita. Lógico que não. Né? Às vezes eu fico pensando aí, né, nas coisas que eu faço com os meus filhos. Eu falo, nossa, será que eu vou traumatizar? Né? Sim ou sim também, né? Certamente, né? Tem coisa que a gente erra, que a gente erra a mão. E aí é engraçado que o pessoal quer exigir uma pureza, uma perfeição. Não, o ser humano erra, pô. O ser humano erra. Agora, é claro, existem erros que eu posso evitar, usando a prudência, a inteligência. Agora, tem erros que são involuntários, quando vê, você já falou. Né? É o ideal? Não é o ideal, mas você já falou. Entendeu? É o ideal você falar para a criança, não, meu amor, você não pode. É o ideal. Mas às vezes você fala, tira a mão daí, já não falei para você. Aí pronto, a criança, se não for pelo entendimento, ela vai pelo susto. Ela fala, não posso pôr a mão aqui. Né? É o ideal? Não é, A gente erra. Mas por quê? É próprio da humanidade. Então, os portugueses, eles tiveram erros na colonização, muitos. Né? Não se trata aqui de ficar passando pano para aquilo que é ruim. Né? Mas eles tiveram mais acerto do que erro. E os jesuítas, a mesma coisa. Os jesuítas acertaram em todas as estratégias que eles implantaram? Não. Teve coisa que eles implantaram que deu errado, mas eles tentaram. E, aliás, né, os jesuítas, eles acabaram expulsos do Brasil, da América, e acabaram expulsos depois de vários países do mundo todo. Mas isso é assunto para a gente falar daqui a pouco. Professor, é interessante, assim, que não querendo cortar sua linha de raciocínio, né, mas um comentário breve, né, desde o início, Santo Inácio era um soldado, né, depois a Companhia de Jesus, a ideia mesmo de um exército, certo? E realmente eles atuavam como um exército mesmo, no sentido de conquista. Então eles conquistavam, e é interessante porque eles conquistavam novos territórios, ou seja, eles conquistavam almas, né? Eles tinham um serviço de conquista espiritual, então conquistavam almas, certo? Mas também tinha um trabalho de reconquista por conta da tragédia da Reforma Protestante.
Então, eles atuaram também ali, né? Inclusive você foi falando aqui, né? Sobre esses pontos. Então, eles atuaram tanto como conquista, como que reconquista, né? Reconquistar as almas também, né? Essa reconquista espiritual. Isso é muito profundo, né? Muito, muito bonito. Só um breve comentário. Não é, mas de fato, e é a mentalidade que Santo Inácio imprimiu, né? De que eles fizessem tudo, eles estivessem prontos para a batalha, para o chamado, e fizessem tudo que fosse possível para resgatar o maior número de pessoas possível. E aí eles vão fazer isso muito bem, aqui no Brasil, através de escolas e através da catequese. Né? E aqui no Brasil é interessante que os jesuítas, eles chegaram num nível tão elevado de educação que o mesmo currículo que se praticava na Europa se praticava aqui. Era o mesmo currículo, sem tirar nem pôr, entendeu? Então isso mostra o quê? Que realmente havia uma intenção deles de educar de verdade. De educar de verdade. E os jesuítas, eles tinham um privilégio, eles podiam se comunicar direto com o Papa. Todas as ordens religiosas, elas tinham que passar pelo rei. Os jesuítas, eles tinham linha direta com o Papa. Por isso, os jesuítas eram odiados pelos colonos portugueses. Por quê? Haviam várias cartas dos papas, a carta Sicut Dudum, por exemplo, Sublimus Dei, do Paulo III, são encíclicas papais que proibiam a escravização de gente batizada. Os índios eram batizados e os portugueses queriam escravizar. O que os jesuítas faziam? Denunciavam. E aí os colonos ficavam mordidos, falavam, pô, esses jesuítas estão nos atrapalhando. E é interessante que esses colonos católicos, maus católicos, mas eram católicos, eles queriam dar aquela burlada, né? A igreja proíbe, mas a gente quer continuar escravizando aqui. E os jesuítas faziam o quê? Tomavam a defesa dos índios. Isso explica o porquê que o governo português, os nobres portugueses e espanhóis, se empenharam tanto em caluniar a Companhia de Jesus e caluniaram tanto que o Papa Bento XIV acabou suprimindo a Companhia de Jesus. O Papa Bento XIV extinguiu a ordem, diz que os padres, os religiosos, os irmãos, deveriam procurar outras congregações religiosas e os padres deveriam se dispersar e procurar os bispos. Ele extinguiu a Companhia de Jesus. Santo Afonso de Ligório, que era vivo na época, e era devoto de Santo Inácio, amicíssimo dos jesuítas, Santo Afonso ele ficou tão revoltado que ele tinha uma obra dele, um dos livros dele, tinha uma dedicatória para o Papa. Ele mandou tirar a dedicatória para o Papa, de tão bravo que ele ficou. Ele falou, pode tirar a dedicatória, vou dedicar coisa nenhuma, né? Porque o Papa suprimiu a Companhia de Jesus. E é curioso que depois esse mesmo Papa, o Bento XIV, Santo Afonso já estava bem doente, já estava na cadeira de rodas quando o Bento XIV faleceu, né? E é interessante que um pouco antes do falecimento do Bento XIV, Santo Afonso ele ficou inerte na cadeira onde ele estava, e é o Papa que suprimiu os jesuítas, que Santo Afonso tinha ficado muito bravo com ele. Olha como a providência de Deus é. E esse Papa ele foi induzido a erro também, né? Não é culpa dele também. E é interessante que Santo Afonso ele ficou estático na cadeira, os padres pensaram, ele morreu. Mas eles perceberam que tinha batimento, tinha respiração, mas ele estava estático. E ele ficou como que de olhos fechados, dormindo, não falava, não comia, e ele ficou assim uns 2 dias. Depois de 2 dias ele voltou a si. E aí quando ele voltou a si, perguntaram, mas o que aconteceu com o senhor? Ele disse assim, eu fui chamado até a cabeceira do Papa. O Papa acabou de morrer. E aí os superiores de Santo Afonso pensaram assim, ele está velhinho, né? Ele deve estar doido já, demência senil, né? Está começando a misturar as coisas. Dali uns 15 dias chega uma carta comunicando que o Santo Padre havia falecido, e a carta agradecia os superiores por terem permitido ao Monsenhor Afonso de Ligório de ir até a cabeceira do Papa. Santo Afonso já não andava. Então foi uma bilocação, e Santo Afonso foi visto na cabeceira do Papa, ele que acompanhou e rezou com o Papa nos últimos momentos. É o Papa que extinguiu a Companhia de Jesus. Então, isso foi um desastre
a extinção da Companhia de Jesus. Por quê? Aqui no Brasil, a região dos 7 povos das missões, os índios ficaram sem proteção nenhuma. Portugueses e espanhóis escravizaram esses índios. Quem defendia esses índios? Os jesuítas. Foi um desastre para a educação. As únicas escolas existentes no Brasil eram as escolas dos jesuítas. O Brasil ficou sem escola nenhuma. As escolas dos jesuítas, elas tinham um nível tão alto que os índios educados por eles, eram eles que fabricavam os violoncelos, os violinos, as flautas que eram tocadas nas orquestras europeias. Eram os índios que fabricavam. De tanto que eles não só sabiam tocar, como sabiam fabricar. Então, quer dizer, o nível cultural era uma coisa... e aí o pessoal acusa ainda, os jesuítas queriam ajudar Portugal a explorar. Não, não é nada disso. O padre Luís da Gran, ele foi reitor da Universidade de Coimbra, a mais importante universidade portuguesa. Ele foi mandado para o Brasil para ser diretor dos colégios jesuítas aqui no Brasil. Se a igreja não tivesse realmente preocupada em formar e salvar os indígenas, para que ela mandaria para o Brasil o padre Luís da Gran, que era um sujeito, assim, um gigante intelectualmente falando? Deixaria ele lá. Se a igreja não estivesse nem aí para os indígenas, a igreja teria feito isso. Não, mas a igreja entendeu que do mesmo jeito que o europeu merece um padre Luís da Gran, o índio brasileiro também merece, porque o índio brasileiro também é filho de Deus. Entendeu? Então, esse foi o caminho. Isso sem falar de São José de Anchieta, que escreveu a gramática do Tupi-Guarani, que catequizou várias tribos. Ele teve a oportunidade de voltar para a Europa várias vezes, ele nunca quis. Ele quis ficar no meio dos índios. As primeiras obras escritas em português na nossa terra foram escritas pelo José de Anchieta. As primeiras peças teatrais foram feitas por ele. Né? Então, quer dizer, nós devemos muito ao trabalho que os jesuítas fizeram aqui no Brasil. Só que em 1759 esse trabalho cessou. Esse trabalho foi interrompido. E a Companhia de Jesus ela ficou sem existir até 1814. Em 1814, a Companhia de Jesus ela foi restaurada. Em Roma, existia um último jesuíta vivo. Ainda que ele tinha se integrado no clero de Roma, ele era um padre jesuíta, e existiam 2 irmãos leigos vivos ainda. E aí o Papa, ele refundou a Companhia de Jesus em 1814. Só que aí já não era a mesma coisa. Aquele mesmo espírito de Santo Inácio, ele nunca foi totalmente recuperado. Houve muito boa vontade, houve um empenho em estudar as fontes jesuítas, mas aí é aquele problema de que houve uma interrupção. Quando há aquela interrupção e o negócio volta, nunca é igual, né? É tipo namoro com remember, né? Que aí, né, você larga, depois você volta, nunca é igual, né? Então, tentaram fazer isso aí com a Companhia de Jesus, e realmente a Companhia de Jesus, ela teve, depois da restauração em 1814, muitos mártires, muitos santos, né? Olha o padre Miguel Pró, o beato Miguel Pró, da Guerra Cristeira no México, né? Enfim, tantos outros. Então, os jesuítas, eles produziram muitos frutos para a igreja. Só que, desde 1814, já havia um certo germen de uma teologia modernista dentro da Companhia de Jesus. E isso aí foi piorando, né, com o passar dos anos. Já no fim do século XIX, boa parte dos teólogos silenciados pelo Papa Pio IX e por Leão XIII eram jesuítas. Então, quer dizer, já tinha uma teologia heterodoxa dentro deles, já no fim do século XIX. E no século XX, isso aí foi se tornando cada vez mais evidente, né? Então, embora tenhamos os jesuítas hoje, o que nós temos hoje já é uma refundação inspirada naquela família inicial lá de Santo Inácio de Loyola, né? Mas, ainda assim, a espiritualidade de Santo Inácio, os escritos, o contato com as culturas, muita coisa que a gente sabe das culturas
na Ásia, na África, da língua desses povos, da cultura desses povos, tudo que a gente sabe se deveu à pesquisa dos jesuítas, né? Então, os jesuítas, o próprio Galileu Galilei, o grande cientista, né, do século XVI, ele era muito amigo dos jesuítas, e Santo Inácio fundou em Roma o Colégio Romano, que era um colégio tão bom, tão top, assim, no ponto de vista da cultura que circulava ali dentro, que o Santo Inácio ele falou, não, eu tenho que colocar um padre à altura como reitor. E ele colocou o padre Clavius, Cristóforo Clavius, que era um matemático, um físico, um astrônomo excelente, né? E o Galileu Galilei, ele disse isso, ele falou assim, olha, se a Companhia de Jesus fosse acusada de não ter feito nada de bom, eu defenderia os jesuítas, porque pelo menos eles produziram um padre Clavius na face da terra. Então, o Galileu, ele dizia que a Companhia de Jesus, ela valeria só pelo padre Clavius, né? Que pela cultura, pelo conhecimento desse homem. E, de fato, o Galileu, boa parte dos experimentos dele, quando ele descobria alguma coisa, ele levava no Colégio Romano e debatia com os jesuítas para ver os furos da teoria dele, né? E de fato, né, os jesuítas tiveram um papel extraordinário. Basta a gente pensar que das 144 crateras da Lua, 40 tem nome de padres jesuítas, né, que descobriram, né, isso aí. Então, os jesuítas, eles estão em todo lugar, na ciência, na teologia, na filosofia, e tiveram esse papel de ser, de fato, o exército do Papa, o exército de Cristo, o exército que lutou pela verdade e pelo reinado de Cristo nesse mundo. Professor, vou fazer uma pergunta pro senhor. Por que de fato os jesuítas foram acusados na época que chegou a fazer o Papa extinguir a ordem? Qual foi o tamanho do problema? São acusações de todo tipo, assim. Então, por exemplo, desde acusações de que os jesuítas estavam criando, por exemplo, comunidades que seriam propícias à heresia. Por quê? As comunidades de índios que os jesuítas organizavam era mais ou menos assim, tinha igreja, as ocas em volta, todo mundo produzia, só que aí tinha os índios que eram doentes, entrevados, que já não conseguiam trabalhar. Então, o que eles faziam? Todo o lucro produzido, ele era repartido em partes iguais e ficava para eles mesmos. Mas por que os jesuítas fizeram isso? Porque eles notaram que a maioria dos índios brasileiros, eles eram coletivistas. Ou seja, essa economia capitalista de acumular, de guardar, na cabeça do índio não fazia sentido. O que fazia sentido? O coletivismo. Todo mundo produz, todo mundo reparte, todo mundo tem a mesma coisa. Aí eles foram acusados de um igualitarismo perigoso, sectário, que poderia levar à heresia. Só que, na verdade, o pessoal não entendeu que eles estavam adaptando um conceito europeu à cultura. E aí, isso aí caiu mal lá em Roma. Não, mas pera lá, eles estão criando o igualitarismo. Então, você está criando uma sociedade sem senso de hierarquia, não sei o quê. Mas não era nada disso, entendeu? É apenas um modelo econômico que fazia sentido para os índios, né? Outra coisa que eles faziam, a questão de permitir que os índios cantassem e rezassem na sua língua vernácula. Porque eles diziam que a piedade popular pode ser na língua, pode ser no vernáculo. Agora, o que é piedade litúrgica, missa, sacramento, aí é latim, entendeu? E aí, isso aí em Roma também caiu mal. Mas eles não ensinam o índio a rezar Ave Maria, o Pai Nosso em latim? Não, pode ser em tupi, porque aí é piedade popular. E, na verdade, não tem erro nenhum nisso, entendeu? Mas aí eles foram achando essas coisinhas e acusando. E aí o Papa percebeu que a cristandade ela já estava dividida pelo protestantismo no século XVI. No século XVIII, já estavam começando a vir as ideias iluministas. E aí, o que o Papa pensou? Portugal e Espanha são dois grandes braços da Igreja. Se eu me indispuser com os reis de Portugal e da Espanha, eu vou rachar mais ainda a cristandade. Então, para evitar uma fragmentação maior, o Papa quis manter os reis por perto e, em nome da manutenção dos reis, ele sacrificou a Companhia de Jesus, entendeu? Então, acabou sendo isso, né, que aconteceu.
É engraçado que você colocou algumas coisas que os jesuítas foram acusados e que hoje não seriam um problema nenhum, né? Pois Hoje hoje seriam coisas que não cairia mal, pelo contrário, eles iam ser até louvados de certa forma. Os jesuítas de antigamente, que eram considerados muito moderninhos, eles seriam conservadoríssimos, assim, hoje em dia, né? Exatamente. E isso que é muito legal, né? Porque você vê que, no final das contas, tem muito uma questão política também envolvida na supressão dos jesuítas. Sim. Mas o legado que eles deixaram, assim, para a humanidade, né? Não só para a cristandade, mas para toda a humanidade, é gigante. Então, a gente pensa só na questão da educação. Os jesuítas são, assim, um dos grandes exemplos de educação, de modelo educacional da história, com a Ratio Studiorum. Pensar quantos personagens famosos da história, de cientistas, filósofos, escritores, artistas, que não passaram pelos colégios da Companhia de Jesus, né? Então, é muito legal de ver o trabalho que, não só no campo religioso, mas também no campo humano, no campo educacional, os jesuítas tiveram. E no campo religioso também, né? Porque não daria para pensar num Brasil sem pensar nos jesuítas, não daria para pensar em vários países no mundo. Os jesuítas foram muito importantes, por exemplo, no Japão, numa parte da Ásia. O pouco do catolicismo que tem lá até hoje é por causa deles. Então, a gente tem uma dívida muito grande com os jesuítas, de certa forma, né? E pensar também que muita gente que bateu na Igreja Católica, é curioso que foram estudantes de colégio jesuíta. Muito, Voltaire, muito. por exemplo, que falava tão mal da igreja, foi aluno jesuíta. Pois é. Parece que não aprendeu direito, né? Pois é. Ouviu só o que quis. E pensar também que aquilo que moveu o coração ali de Santo Inácio, que fez ele se converter, além de ler a história de Cristo, também ler sobre os santos e os mártires, né? Foi depois um desfecho também da história da Companhia de Jesus, né? Grandes santos e grandes mártires também. Então, também existe esse lado de muito derramamento de sangue mesmo, né? Muitos mártires ali jesuítas, seja aqui no Brasil, né? Seja aqui nas Américas, com contato mesmo com os índios. Então, imagino que eles não sofreram com os índios, com a cultura que os índios tinham. E até mesmo no Oriente. Então, seja ali depois na entrada no Japão, que no começo, assim, foi bem sucedida, mas depois tiveram as perseguições assim, bem pesadas, né? Então, eles derramaram sangue também, né? Eles viveram aquilo que moveu o coração de Santo Inácio lá no início. E acho que não é nem só isso. Pode falar, Bruno. E acho que não é nem só isso, né? Se a gente parar para pensar, a própria Companhia de Jesus foi martirizada, né? Então, não é nem só os seus membros, Sim, mas a companhia como um todo, ela de fato sofreu martírio. Então, ela é um exemplo daquilo que foi a vida e o anseio de Santo Inácio, né? Que foi toda essa batalha, essa dedicação e essa entrega tão... Eu até tenho aqui, ó, atrás de mim, vou sugerir esse livro aqui, ó. Quem quiser ler, Os Jesuítas. A Companhia de Jesus e a Traição à Igreja Católica, que ele vai falar dos problemas que entraram na Companhia de Jesus. Esse livro foi escrito pelo Malak Martin, que foi jesuíta. Né? Ele era padre, foi jesuíta, depois acabou expulso dos jesuítas, e ele escreveu uma obra assim, fantástica a respeito desse sofrimento da Companhia de Jesus. Uma coisa também que o professor Rafael não falou, que eu lembrei muito de um comentário que eu ouvi de um professor nosso, é que ele falou que, por exemplo, alguns dos maiores críticos da igreja e da Companhia de Jesus saíram dos colégios jesuítas, né? E aí eu lembro que uma vez eu estava em uma aula e o professor comentou sobre essa questão da pedagogia jesuíta, né? Que ela tenta, de certa forma, restaurar um pouco daquilo que é a escolástica, aquilo que é São Tomás, mas já não com tanta força, porque, querendo ou não, o mundo já está bem envolvido no Renascimento. Então, os jesuítas eles trouxeram muito do espírito escolástico, mas eles não conseguiam trazer 100% porque a própria sociedade já tinha mudado muito, né? E aí é interessante por isso, porque você vê que dos colégios da Companhia de Jesus saíram grandes cientistas, saíram grandes filósofos, escritores, enfim, e também saíram santos. E aí você vê que
eles apresentavam uma parte, mas não 100%, ficava muito a critério do aluno, né? Porque a sociedade já tinha mudado, eles realmente não conseguiam cumprir 100% aquilo que gostariam. Muito bem, estamos então concluindo mais um episódio do Bacon Podcast. Tivemos uma aula, né, uma grande aula aqui sobre essa história, né, que é muito bonita, né? Parece até que é um roteiro, né, de filme, né? Parece até que é ficção, de tão bonita que é, né? E também por conta também das tragédias também que a Companhia de Jesus ela enfrentou e tem enfrentado, né? Então, seja o seu ápice depois até o momento em que nós nos encontramos, né? Então, parece até uma ficção, certo? Mas é isso, professor, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, assim, uma verdadeira aula e muito bom, conteúdo assim, muito bom e que dá vontade de ainda querer buscar e conhecer mais. Eu tava até pensando aqui, nossa, daria pra fazer um podcast que a gente já teve a graça, né, de ter a sua participação em vários podcasts falando sobre o processo de colonização, as missões no Brasil e tal, né? Aí eu tava pensando, nossa, e as missões no Japão, né? Isso daqui, essas missões, elas dariam um podcast que também parece cena de filme, né? Enfim, as coisas que aconteceram ali. Mas muito obrigado e seja sempre bem-vindo, tá bom? Tudo bem, eu que agradeço, um grande abraço aí e até o próximo podcast aí, se Deus quiser. Até o próximo podcast, se Deus quiser, né? Então, os links estão todos na descrição de todos os recados que nós demos lá no início. E é isso, certo? Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.